O tema da mensagem que eu quero deixar para os irmãos nesta noite é o que nos impede de ficar na cova. Nós ficamos, é claro, maravilhados com aquilo que Deus faz com alguns servos seus. Como é bom ver Deus tirar ou livrar Daniel da cova dos leões. Também como é bom Deus dar livramento a ele na cova, assim como a seus amigos Ananias, Misael e Azarias na fornalha de fogo ardente. É maravilhoso quando nós vemos Deus dar vitória a Davi diante de um gigante, numa luta desproporcional. E Deus dá vitória ao seu servo. É maravilhoso ver como Deus dá forças a Sansão para pegar um leão e com a própria mão matá-lo, além de derrubar 1000 homens com uma queixada de jumento. É maravilhoso a gente ver um homem como Moisés estender a mão sobre o mar e o mar se abrir, estender Arão a sua vara e o Senhor operar no Egito com as 10 pragas. É maravilhoso a gente ver um homem como Eliseu orar e o azeite da viúva se multiplicar. É maravilhoso a gente ver um homem como Eliseu estender a mão, lançar um pau sobre a água e o machado flutuar. Nós ficamos maravilhados com essas coisas que Deus opera através da vida desses homens. E ficamos imaginando que homem extraordinário, que milagre extraordinário. Qual é o segredo deste homem? E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Cada homem desse tem algo com Deus. Este é o único segredo. Você e eu também precisamos ter algo com Deus. Quando nós temos algo com Deus, quando nós temos o nosso mistério com Deus, o nosso relacionamento com Deus, nós também vamos viver milagres extraordinários da parte dele. Aleluia, glória a Deus. A primeira coisa é que Daniel era um homem fiel. Fidelidade fazia parte do caráter de Daniel. Fidelidade é um termo do latim que significa a atitude daquele que assume compromisso com o outro. A fidelidade tem a ver com compromisso. É quando você não abre mão de nada por causa de um determinado compromisso. Basta lembrarmos aqueles que foram um dia ao altar do matrimônio, quando lá no altar você prometeu ser fiel àquela pessoa, na doença ou na saúde, na escassez ou na fartura, nos dias bons e nos dias maus. Aquele juramento exige que você leve a efeito esta promessa, leve a efeito este comportamento. A fidelidade é quando eu não abro mão do compromisso que eu estabeleci com alguém. Glória a Deus. A fidelidade é, portanto, em nós, um reflexo do caráter de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é fiel. Eu gosto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, que diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deus, portanto, não é fiel a nós, a nossa pessoa. Deus é fiel à sua própria natureza. Quando o texto diz que ele não pode negar a si mesmo, é porque a sua natureza é uma natureza de fidelidade. Ele não nega a sua própria natureza. Quando ele diz eu vou fazer, ele faz. Quando ele diz eu estou com você, ele está mesmo com você. Quando ele diz que ele vai operar, ele opera mesmo, porque ele é fiel a si mesmo. Ele é fiel aos seus próprios princípios. Jeremias capítulo 1 versículo 12, ele diz: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Aleluia. Se Deus falou com você, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Amém. Aleluia, glória a Deus. Se Deus realmente te revelou, não se preocupe, não se desespere, não entre em angústia. Ele vai cumprir, porque a sua natureza é uma natureza
de fiel. Aleluia. A fidelidade, Mateus capítulo 24, 35 diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, porque eu sou fiel. Aleluia. E quando eu manifesto fidelidade a Deus, eu estou refletindo, portanto, uma faceta do caráter de Deus. A fidelidade tem a ver com princípios dos quais eu não abro mão. A fidelidade de Daniel era tamanha que levou ele a se posicionar quando seus princípios foram ameaçados. No capítulo 1, versículo 8 desse livro, tem o célebre texto em que diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Daniel tinha um princípio de fidelidade para com Deus. Aleluia. Porque o fiel, irmãos, é aquele que é fiel em qualquer circunstância. Ele é fiel perto e é fiel longe. Ele é fiel na presença e é fiel na ausência. Ele é fiel enquanto o outro pode ser útil, ou quando o outro não pode fazer nada por ele, ele continua fiel. Isso é fidelidade. E Daniel, quando percebeu que a fidelidade ao seu Deus estava ameaçada, ele estava longe de sua terra, longe de sua casa, e a ordem era que aqueles jovens que vieram de Jerusalém sentassem à mesa dos nobres, dos príncipes, para comer da mesma comida que vinha da mesa do rei. Daniel, percebendo que aquilo poderia ser o início da sua derrocada espiritual, da sua derrota espiritual, ele disse: de maneira nenhuma deixarei que alguma coisa esteja entre mim e o meu Deus. De maneira nenhuma permitirei que a minha fidelidade a Deus seja comprometida. E ele assentou no seu coração. Ele disse: eu não me contaminarei. Ele determinou que independente de qualquer coisa, ele não se contaminaria. Aleluia. Fidelidade a Deus. Aleluia. É bom para mim, mas compromete a minha vida com Deus, então eu não quero. É vantajoso para mim, mas me põe em situação difícil diante de Deus, eu não quero. Isso chama-se fidelidade. Eu vou ganhar muito dinheiro com isso, mas se isso põe em risco o meu relacionamento com Deus, eu não quero. Aleluia. O segredo de Daniel não era porque ele era... Porque há uma diferença entre aqueles que na hora da angústia lembram-se de Deus e daqueles que durante toda a vida vivem para Deus. Glória a Deus. Tem gente que só lembra de Deus na hora que vão jogá-lo na cova dos leões. Mas tem gente que quando vão lançá-lo na cova dos leões, não é que ele lembra de Deus, é que ele já sabe que ele tem relacionamento com esse Deus. E ele já sabe que esse Deus é poderoso para se levantar e agir em seu favor. Aleluia. Ele era tão fiel que ele até criou uma possibilidade para não se contaminar com o manjar do rei. Daniel capítulo 1, versículo 12 a 13, ele disse: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Nos sujeitamos a qualquer coisa, nos alimentamos somente com água e legumes, mas não vamos comprometer nossa fidelidade para com o nosso Deus. Não vamos permitir que a nossa vida espiritual seja comprometida. Isso é fidelidade a Deus. Mesmo que eu saia no prejuízo, mesmo que eu não esteja no meio dos outros,
mesmo que eu não saia no Facebook, mesmo que eu não saia no Instagram, mesmo que eu não tenha grandes curtições e compartilhamentos, mesmo que ninguém cite o meu nome, mesmo que não escrevam o meu nome com luzes de neon, mas eu não permitirei que a minha vida com Deus seja prejudicada. Isto é fidelidade a Deus. E eles tiveram. Quem é fiel a Deus vai ter uma recompensa por sua fidelidade. Aleluia. Seja fiel a Deus, irmão. Porque no momento certo, Deus te recompensa. Daniel capítulo 1, 17 a 20 diz assim: ora, a estes 4 mancebos que não se contaminaram, que não negociaram sua fé, não negociaram seu compromisso com Deus, sua aliança com Deus, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Você é fiel com Deus? Deus é fiel com você. Aleluia. O segredo de Daniel em ser livrado da cova era que ele tinha com ele o princípio da fidelidade a Deus. Segunda coisa, havia em Daniel uma coisa chamada confiança. E eu gosto do capítulo 2 do livro de Daniel, especialmente versículos 14 a 18, que dizem assim: então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. O rei lá na sua cama teve um sonho, e ele ao acordar não se lembrava do sonho. Ele queria não apenas que lhe dessem a interpretação do sonho, mas ele queria o pior. Ele queria que os seus súditos, os magos, os astrólogos, revelassem a ele qual sonho ele tinha sonhado. Os magos disseram: não há no teu reino alguém que possa fazer uma coisa dessa. Arioque então saiu de casa em casa dizendo: olha, há um edito do rei que todo sábio, todo astrólogo deve morrer, porque aqueles que compareceram diante do rei não conseguiram dar a ele, não conseguiram contar o seu sonho e nem dar a ele a revelação. Daniel, no alto da sua confiança, e disse alto lá: qual é o problema? O que foi que aconteceu? O rei teve um sonho e ninguém consegue dizer qual o sonho que ele teve e nem a sua interpretação. Daniel disse: olha, me coloque na presença do rei. Arioque levou ele diante da presença do rei. Quando chegou diante da presença do rei, Daniel disse: ó rei, me dá mais um tempo aí, porque eu e meus irmãos vamos orar, eu e meus amigos vamos orar, e o Deus do céu nos dará a resposta. Confiança. Aleluia. A confiança é aquele sentimento que se manifesta em você quando as circunstâncias dizem não, mas você continua dizendo sim. Não vai dar certo, vai dar. Aleluia. Mas a porta fechou, mas o meu Deus abre portas. Mas a doença é incurável, mas Ele é o médico dos médicos. Aleluia. Mas ele não tem formação para esta vaga no emprego, mas Deus é aquele que abre portas que ninguém pode fechar. Aleluia. Aleluia. O versículo 15 diz assim: respondeu e disse a Arioque, prefeito do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia.
Daniel então chamou seus amigos e disse: olha, esta é a situação, nós vamos orar ao nosso Deus. Os sábios estão em desespero, os astrólogos estão em desespero, o rei não sabe o que fazer, o rei está furioso, mas nós temos um Deus, vamos prostrar-nos diante desse Deus. E a Bíblia diz que Deus respondeu, capítulo 2, versículos 19 a 22, diz: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu, falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Aleluia. Confiança. 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 Deus está falando contigo nesta noite. Confia. Confia. Aleluia. Confia, meu irmão. O Salmo diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Ele não se abalou, eles não se abalaram. E a recompensa veio. Daniel capítulo 2, 46 a 49. Diz: então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel. Quando Daniel deu a ele a revelação, Daniel chegou na presença dele e disse: quando tu estavas na tua cama, este foi o sonho que tu tiveste, e esta é a revelação do sonho. O rei então não se conteve, e a Bíblia diz que ele caiu sobre o seu rosto, adorou a Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o Salvador e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes dons, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Quem confia no Senhor, além de Deus responder, Deus ainda dá honra. Aleluia. Confia no Senhor, meu irmão. Terceiro lugar, havia em Daniel integridade. Integridade é o princípio daquilo que é inteiro, daquilo que é puro, daquilo que não se contamina. O integral é aquilo que não está contaminado com outra coisa. É o íntegro, é o reto. A Bíblia fala de homens como Noé, como Jó, que foram homens retos, tementes a Deus. Daniel capítulo 6, de 4 a 5 diz: então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele vício nem culpa. Daniel era um homem íntegro. Tem muito crente que não é fiel, que não confia, não tem integridade, e depois quer que Deus tire ele da cova. E se Deus não tira, ele se lamenta, sai da igreja, fala mal de Jesus, fala mal da igreja. Só que para você viver os milagres de Deus, existe um preço, irmão. O preço é esse. Não é a sua oferta, o seu dízimo, não. Traga um grande dízimo e Deus te dará. Não. É fidelidade, confiança,
integridade. Se tem uma coisa que me causa algeriza, é gente desonesta, é gente mentirosa, injusta, malandra, que pega o que não é seu, que fala mentiras, e depois está na igreja e quer o livramento de Deus. A Bíblia diz que não havia nele vício nem culpa. O versículo 5 diz: então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Já falei aqui para os irmãos. Fizeram uma CPI na vida dele. Investigaram. Colocaram a lava-jato atrás dele. Grampearam os telefones. Os irmãos sabem que eu estou falando figuradamente. Naquela época não tinha nada disso. Posso não dizer, o pastor ensinou que naquela época já tinha Polícia Federal. Grampearam o telefone. Fizeram uma operação pente fino. Mandaram um mandado de busca e apreensão. Colocaram um japonês da PF de manhã cedo na porta dele. Fizeram postagens no Twitter com o nome dele. Mas no final não puderam fazer nada. Porque Daniel era íntegro. Aleluia. É o tipo da qualidade que é exigida por Paulo quando ele fala do obreiro no Novo Testamento. Que este homem seja irrepreensível. Isto é, que você olhe para a vida dele e não encontre nada para repreendê-lo. Aleluia. A integridade indica inteireza moral e dignidade de uma pessoa. Gênesis 6, 9, 11 fala que Noé era varão justo e reto em sua geração. É interessante que no versículo 11 diz que a terra, porém, eu gosto dessa expressão, Noé era reto, mas vai dizer, a terra, porém. Noé, portanto, era alguém que caminhava na contramão de sua geração. Um sábio brasileiro, se não me engano, Rui Barbosa, ele disse que chegaria o dia que os homens teriam vergonha de dizer que são honestos. O honesto é chamado de otário. Desculpe a expressão. Você é um otário que não levou vantagem, que não se aproveitou. Não era assim. Ele andava na contramão. Toda a terra estava em pecado diante de Deus. Noé, porém, era varão justo e reto em sua geração. Eu gosto de Ezequiel 14, 20, que diz: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela. Deus está falando de uma cidade que ele quer destruir. E Deus cita esses três homens como exemplo de homens íntegros. Que a integridade deles não conseguiriam salvar aquela cidade. Íntegros. E eu vou terminar com isto. Tem a quarta coisa. Daniel tinha com Deus intimidade. Aleluia. Intimidade é o tipo de relacionamento de intimidade que tem a ver com proximidade. Quanto mais próximo, mais íntimo. Alguns de nós andamos distantes de Deus e queremos o milagre de Deus. A intimidade é algo que exige reciprocidade. Por isso que Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus e Ele
se chegará a vós. Quando você se chega para Deus, se aproxima de Deus, Deus imediatamente se aproxima de você. Porque se tem uma coisa que Deus gosta, é de ter relacionamento conosco. Se tem uma coisa que Deus gosta, é de ter intimidade conosco. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais íntimo dele eu me torno. Aleluia. Daniel mostrou que a sua intimidade era tamanha. Uma das coisas que caracteriza a nossa intimidade com Deus é que ela não é momentânea, ela é rotineira. Passando uma prova, vou me aproximar agora de Deus, vou ter intimidade com Deus. A intimidade com Deus é algo que faz parte da rotina do verdadeiro homem e da verdadeira mulher de Deus. Não é algo que acontece de vez em quando. Por isso que eu gosto do capítulo 6, versículo 10, que diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel não entrou numa campanha de 3 vezes orar ao dia. Não, Daniel vivia uma intimidade com Deus que o levava 3 vezes ao dia a abandonar suas atividades para orar a Deus. Num texto que eu li aqui anteriormente, não sei se você percebeu, a Bíblia diz que Nabucodonosor o colocou como governador da Babilônia, um tipo de primeiro-ministro da Babilônia. E esse homem que estava responsável, não somente ele como seus amigos, porque o capítulo 2 diz que os seus amigos foram colocados também como príncipes nas capitanias, nas províncias. Mesmo com toda a atividade, um ministro de Estado parava 3 vezes ao dia para orar a Deus. E esse texto revela mais uma vez a sua confiança em Deus. Porque quando a sua estabilidade, a sua posição estava ameaçada, ele disse: mas eu continuarei orando ao Deus do céu. Aleluia. Ele mostrou mais uma vez confiança. Ele subiu para o seu quarto. Disse: não, nada vai me tirar de orar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. O segredo de Daniel é que ele tinha intimidade com Deus. O capítulo 2 vai revelar isso. Ele chama seus amigos e diz: vamos orar, vamos falar com Deus. Eu gosto do capítulo 5, quando chamam Daniel para interpretar algumas letras que apareceram na parede do rei Belsazar. E quando ele chega, a sua intimidade com Deus, aleluia, o seu relacionamento com Deus, fez com que de imediato o Deus dos céus revelasse a ele o que significavam aquelas letras. Isso é intimidade com o seu Deus, com o seu Senhor. Fique em pé, meu irmão. Aleluia. Sabe o que é que vai te tirar da cova, meu irmão? Eu não sei como é que está a sua vida, como você entrou aqui, mas sabe o que é que vai te tirar da cova? É a sua fidelidade, é a sua confiança, é a sua integridade e a sua intimidade com Deus. É a sua fidelidade, é a sua confiança, é a sua integridade e a sua fidelidade, a sua intimidade com Deus. Aleluia.